nós temos que vacinar, porque senão piora a situação ainda mais. Voltando com o debate entre os candidatos a presidente da subsecção OAB Juazeiro do Norte, Cláuver Barreto, e o doutor Paulo. Doutor Cláuver, o doutor Paulo disse no primeiro bloco que teria dito alguma coisa em relação às duas famílias. Isso no Brasil a gente sabe que acabou a questão daquelas famílias do reinado, como tem na Inglaterra, que tinha aqui, né, e hoje é presidencialismo. Mas a gente não pode negar que dos dois lados tem duas grandes figuras importantes, o seu pai e o pai dele. Os dois são realmente dois grandes advogados e que a gente acha até uma história interessante, que os filhos seguem na mesma linha e não menos importantes que os pais. Existe hoje essa disputa entre as duas famílias? Eu acredito que não pode haver isso, né? Não, de forma alguma. Isso não tem conotação familiar no aspecto da disputa. É evidente que as famílias se empenham para cada um dos seus membros e luta para isso, assim como o adversário. Eu também tenho uma família que toda ela, com exceção de uma de minhas irmãs, são advogados, são membros advogados. Meu pai é advogado, minha mãe é formada em Direito também. E por uma questão de ser servidora pública não pôde exercer a advocacia. Mas, enfim, acho que a família deve se engajar em movimentos positivos, de forma a apoiar as pretensões, mostrando os interesses, mostrando as propostas e mostrando o que foi feito. Jamais ser alvo, sobretudo, de ataques, jamais ser alvo de achincalhamento, porque acho que a campanha deve se conduzir com respeito, assim como faço com a família do adversário, deve ser feito também com a minha. A sua família estaria com essa proposta? O senhor sente isso, essa disputa entre as famílias, mostrando quem é mais forte hoje? Seria do doutor Dudé, que é pai do doutor Cláudio, ou do doutor Sérgio Gugel, que é do pai do doutor Paulo? Existe essa disputa ou não deve mesmo existir, doutor Paulo? Murilo, não há um combate entre clãs da advocacia, sobremaneira. A minha família, que é o meu maior orgulho, eu sou advogado de pai e mãe, como o pai do meu pai da minha mãe, meus irmãos, minha esposa. E nós temos nessa campanha um papel importante, porque todos nós acreditamos, certo, no OAB de verdade. Nossa família, ela sempre foi unida, meus tios também, que inclusive já foram, né, presidentes da OAB, todos eles apoiam, mas num sentimento de confiança. Confiam nesse candidato, certo, que poderá trazer à OAB, enfim, a eficácia que ela merece. Não há uma disputa familiar, não há ataques voltados a questões familiares. Nós que fazemos um papel de opositor, nós expomos aos nossos colegas advogados verdades sobre a gestão da OAB. Não sobremaneira se fala aqui em família, em pai, mãe, sobrinho, qualquer espécie de parentesco, no que seria, se fosse assim, um jogo sujo. Nós trabalhamos de maneira digna, da mesma forma que a nossa advocacia é a nossa campanha honesta, de verdade, empenhada, e será também a futura administração da ordem. Eu fiz a pergunta porque o senhor citou no começo, embora eu jamais queria que houvesse realmente, acho que ninguém quer, né? Isso é uma coisa que não leva a canto nenhum, porque o que se quer mesmo é proposta para a OAB, assim como a gente faz acompanhando a política normal, eleitoral, a gente também torce sempre que quem seja eleito sempre faça o melhor para a sociedade. E aí eu lhe pergunto o seguinte, doutor Cláudio, houve campanhas durante esse mandato, eu acompanhei alguns deles, aquele Justiça Já, enfim, isso deu algum resultado, isso trouxe alguma coisa diante das questões levantadas por alguns advogados, inclusive pela sua oposição, que acham que não rendeu tanto o suficiente? É evidente, é bom você ter até lembrado disso aí, porque é um testemunho vivo do que houve, do que se inovou nesse aspecto. Jamais aconteceu, eu digo, no estado do Ceará, uma campanha tão pungente, uma campanha tão realista, que desnudou o judiciário como a campanha Justiça Já. A campanha Justiça Já, não dá mais para esperar, trouxe não só a informação de que o judiciário cearense estava letárgico, que o judiciário cearense sofre um processo administrativo, e aqui eu não aponto culpa
específica de um ou outro magistrado, mas sim de um problema endêmico, um problema estrutural do sistema judiciário cearense, que foi desnudado realmente através dessa campanha, sendo dado mostras, primeiro com a apuração do que existia de falha, primeiro com a apanhado do que era necessário fazer. A partir daí foi levado ao judiciário, foi levado ao CNJ um sem número de reclamações. Foi trazido também para a sociedade a informação e a própria defesa do advogado nesse aspecto, mostrando de que a morosidade da justiça não é culpa do advogado, não é culpa do advogado constituído, e sim da própria justiça que não se encontra funcionando adequadamente. Isso teve esse aspecto, não só de cobrar dos órgãos instituídos, de cobrar do governo do Estado melhorias para a justiça estadual, mas, sobretudo, também através de campanha, de informar ao cliente, informar à sociedade que a culpa não é do seu advogado, que a culpa não é daquele advogado constituído, que o processo não tramite num período adequado, e sim da própria justiça. Nós estamos chegando já ao tempo final, depois nós teremos um espaço para os dois, para as considerações finais. A pergunta agora é, o senhor acha que essas campanhas, elas realmente trazem efeitos positivos? E em cima de uma outra pergunta que depois pode sair para ele também. Houve um problema entre um parente seu com relação ao apoio de candidaturas em nível de Estado, o Paulo Quezado? Eu gostaria que o senhor fosse sucinto só para uma questão de tempo. Sobre as campanhas da ordem, é muito fácil o advogado compreender a partir do momento que ele se questiona o que o movimento de justiça já gerou para a subseção de Juazeiro Norte. Nada, Murilo. Absolutamente nada. Nenhum problema foi aqui resolvido. Com relação àquele alarde, a uma campanha que causou um custo para a ordem enorme e um resultado negativo, um resultado simplesmente nada. Nós não tivemos aqui em Juazeiro Norte uma única audiência pública para resolver qualquer espécie de problema. Sobre o Paulo Quezado, certo? Ele realmente se absteve de apoiar qualquer candidato a nível seccional. Todavia, a nível de subsecção, tem me apoiado, tem me aconselhado, como sempre aconselhou a minha advocacia. É um parente que tenho muito orgulho, certo? Que me apoia desde o início e certamente nessa campanha não seria diferente, né? Tem dado sua força, todo o seu prestígio tem utilizado também na nossa campanha, que nos traz um conforto, nos traz uma segurança muito grande. Nós temos 3 minutos apenas para o final, nós vamos dividir 1 minuto para cada um, para suas considerações finais. Dr. Glauber, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui, de participar desse convite, desse debate, que nós entendemos está o Departamento de Jornalismo da Tempo ajudando com a democracia, com a própria OAB, que depende de muito a sociedade, para algumas coisas na justiça surgirem de benefício através dela. Muito obrigado e boa sorte na sua campanha. Eu que agradeço, Murilo, pela abertura do espaço. Você tem feito desse espaço um espaço democrático, um espaço de equilíbrio e de apresentação de propostas. E quero, Murilo, finalizar conclamando os advogados a participarem da eleição, que é segunda-feira, das 8 às 16 horas, porque esse processo democrático realmente é um divisor de águas. É uma questão que demonstra o interesse do advogado pela sua casa, que é a OAB. Então eu conclamo os advogados a participarem, aqueles que possam estar presentes durante todo o dia, que se façam, que vá com fé, com coragem, aqueles que me apoiam, Eu quero agradecer também, sobretudo a todos os advogados que abriram sua casa de trabalho ou sua casa residencial, que nos recebeu de forma muito educada, de forma a nos permitir se sentir livre para expor as nossas ideias. E eu só posso agradecer a toda a advocacia cearense, a toda a advocacia caririense, por tudo que já me deu. Eu não sou merecedor de tanto, mas me comprometo, como me comprometi e cumpri, a me dedicar de pleno à causa da advocacia caririense. Muito obrigado, portanto, ao Dr. Glauber. Muito obrigado também ao Dr. Paulo. Da mesma sorte nós desejamos ao senhor. Boa sorte na sua campanha. Sucesso também, como desejamos ao Dr. Glauber. Muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui ao Tempo de Entrevista. Murilo, obrigado pelo espaço. Parabenizo a sua apresentação. Estou feliz por estar aqui. Quero agradecer a todos os colegas advogados que estão na nossa campanha. Quero convidá-los agora, segunda-feira, dia 19,
a fazer uma grande festa da democracia, uma grande festa pela verdade. Eu peço aos colegas advogados que ainda não decidiram por um candidato ou outro, que reflita no que realmente é a subseção, na competência que ela tem a fazer e na independência que ela merece. Nós não temos aqui um trabalho vinculado a qualquer outro candidato. Nós somos os candidatos que temos as nossas próprias propostas. Nós somos alguém com responsabilidade suficiente para gerir a OAB que nós advogados precisamos. É uma OAB de verdade, é uma OAB que precisamos. Enfim, quero dizer aqui, de coração, que estou muito feliz por essa campanha honesta, campanha sincera, de porta em porta, uma campanha que não usou de subterfúgios, tampouco da mentira. É essa campanha, é essa verdade que nós levaremos à OAB, se Deus quiser, segunda-feira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, portanto, aos advogados candidatos à OAB, subsecção Juazeiro, Dr. Cláudio Barreto. Muito obrigado também ao Dr. Paulo. Eles têm como presidente o Dr. Cláudio, tem o Dr. Nonato Medeiros como vice-presidente, candidato a vice-presidente, e o Dr. Paulo tem como vice-presidente o Dr. Erivaldo Oliveira dos Santos. Infelizmente nós não temos tempo para divulgar a chapa toda, mas faremos isso na próxima segunda-feira de manhã no Jornal da Tempo. Trazemos outras notícias relacionadas à eleição da OAB, que acontece na próxima segunda-feira a partir das 18 horas. Das 8 às 17 horas. 16. Perdão, às 16 horas vai ser na própria sede da OAB, na rua Manuel Pires, 555, Lagoa Seca. Ok. Muito obrigado, portanto, aos dois. Sucesso aos dois e que a OAB possa se destacar com aquele que foi eleito. Boa sorte.